É Oi, muito bom, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Olá. é muito bom estar aqui com vocês hoje. E hoje nós temos um visitante que está aqui conosco, o Adriano, e hoje ele veio participar conosco. E é um prazer ter você aqui, viu, Adriano? Muito obrigada por participar, tá? E o assunto que me traz aqui hoje é algo que eu gosto muito, que é sobre um livro. O livro O livro chama Onde estão as moedas? As chaves do vínculo entre pais e filhos. Joan Garriga Abacate. E, para começar, né, o episódio de hoje, eu preciso contar para vocês que eu vou iniciar com uma pequena parábola que eu vou ler para vocês e depois nós vamos discorrer sobre ela, tá bom? Então, a parábola diz o seguinte: o filho tem um sonho durante a noite, onde os pais vão até ele com um punhado de moedas. Ele não vê nem os valores, nem quantas são, mas, como elas foram dadas por seus pais, ele as recebe com amor e respeito. E no sonho, ele diz a seus pais: obrigado, elas são suficientes. São as moedas que eu necessito e mereço. Assim eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Desta forma, os pais se sentem grandes. Eles ficam exatamente no lugar deles. Eles são os grandes e o filho, o pequeno. E, ao mesmo tempo, estes pais, eles se sentem muito felizes, porque eles têm a capacidade de ajudar este filho e de dar a ele toda a grandeza do seu ser. E dizem a ele: você é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. E pode gastá-las como quiser. E não precisa devolvê-las. São seu legado, único e pessoal. Elas são para você. E assim, esse filho, ele pôde deixar a casa do seu pai, rico, feliz. Ele andava com firmeza. Em seus olhos, os caminhos eram bem claros e um horizonte muito promissor. Com aqueles com quem se relacionou durante a vida, mesmo com os pesares naturais que a vida apresenta, a vida era calma e serena, como seu espírito era calmo e sereno. Quando olhava seus pais, era com gratidão por tudo aquilo que eles haviam dado a ele. E ele sempre dizia: não há fertilizante melhor que as próprias origens. E assim ele se preenchia. Em outro tempo qualquer, um outro homem também sonhou que seus pais vinham até ele e lhe entregavam um punhado de moedas. Pois cedo ou tarde, todos nós chegamos um dia nesse ponto. Este homem se sentiu muito incomodado, ao despertar com muita raiva e muito ressentimento. Revoltado e sofrendo, foi até seus pais, aí ele foi até os pais e contou o que tinha ocorrido. E disse a eles que, mesmo se sentindo vazio, não queria aquelas moedas. Venho lhes dizer que não são boas e nem suficientes. Portanto, não as quero e não aceito.
Os pais se sentiram muito pequenos, diminuídos, tristes, e entenderam que poderiam dar ainda menos do que deram a esse filho, e definharam. E com essas palavras, o filho seguiu muito forte, era uma força extraordinária, que feroz, teimosa, gigante, por ter se oposto àquelas pessoas. Era uma força que envolvia sofrimento humano, a falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento e a postura de vítima diante dos fatos vividos. Quem é vítima sempre se acha grande quando contextualiza uma situação. Ele dizia nunca mais, mas não conseguia viver em paz. E a partir daí, ele se apaixonou um dia e procurou nesta mulher as moedas que ele não tinha. E não encontrou. Ele teve um filho, onde ele procurou as moedas e também não encontrou. E saiu vida fora, procurando suas moedas com todos aqueles com quem ele se envolvia, mas ele não conseguia encontrar nunca essas moedas. E ele passou a sentir um vazio enorme, uma tristeza incontrolável. Ele se sentia vazio, órfão, desorientado. Ou seja, ele era uma vítima do mundo. Mas um dia, ele sentiu que ele precisava pedir socorro e ele procurou um terapeuta. E esse terapeuta logo percebeu o que é que ele precisava. Mas também percebeu que não tinha as moedas que ele queria. E aí, esse profissional, ele foi trabalhando com este homem a cegueira que ele tinha diante da vida. E num determinado dia da consulta, o terapeuta se propôs a abrir o jogo e falar, olha, eu não tenho o que você procura, não é aqui, você tem que buscar no lugar certo. Mas justo naquele dia, depois deste homem sofrer tanto, ele entrou radiante na sala e disse para o terapeuta, agora eu sei onde estão as minhas moedas. Eu sei e sei onde procurá-las. Elas continuam com meus pais. Ele chorou muito, 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 e daí ele sentiu um alívio muito grande. Foi até seus pais, se retratou, contou sobre a cegueira da vida, dizendo que tudo que eles haviam dado a ele em sonho era o suficiente. E era o que ele merecia. E eram adequadas para ele. E os pais, neste instante, lhes deram todas as moedas. E eles o abençoaram para uma vida plena. E daí, nesse instante, ele perdeu a raiva, a fúria e saiu do vitimismo. Daí em diante, ele encontrou aquelas pessoas que ele havia depositado e exigido tanto, e ele pôde se desculpar com essa mulher e dizer a ela o que é que realmente lhe faltava. Encontrou o filho e encontrou todos aqueles onde ele depositou algo que realmente não era para com eles, era algo dele mesmo. E daí ele diz, agora tenho minhas moedas. E assim fez também com seu filho. Porque tudo na vida tem sua hora certa, a de chegar, a de permanecer e a de partir.
Uma metade da vida é subir a montanha. E no topo da montanha, gritar que existe. E a outra metade é declinar da mesma montanha, desprender-se e aceitar o que é e como é. Muito bem. É claro que não estamos falando de moedas, não. É claro que não estamos falando de moedas. E eu gosto muito desse livro porque todos os nossos episódios até aqui, nós sempre colocamos o dar e receber, né? O trabalho entre pais e filhos, o relacionamento entre pais e filhos, e mais do que nunca, este conto, ele nos traz a relação de filhos e pais, que ela é tão importante quanto as anteriores que já falamos. Porque os pais, eles sempre dão, mas nem sempre os filhos são capazes de receber aquilo que esses pais podem nos dar, podem oferecer. Porque neste receber essas moedas, essa fortuna, esse legado, ele vem preenchido de dores dos pais, de sofrimento, de dificuldades, de amarguras. Nós temos que receber o todo. É assim que nós honramos nossos pais, recebendo também as dificuldades, recebendo a escassez que eles tiveram na vida. E a gente tem que aprender a dizer sim, eu aceito o que é e como é. Eu aceito tudo que veio para mim. E a partir daí, trabalhar isto de uma forma produtiva. No nosso último episódio, nós falamos tanto de prosperidade financeira, sabe, gente? É isso. É você aprender a receber o todo e trabalhar este todo na sua vida, para que você possa ter prosperidade em todos os campos da sua vida. Então, para mim, é um tema muito interessante que me desperta muita atenção, porque, assim, eu não tive o convívio com os meus pais, nem com meu pai, nem com a minha mãe. Minha mãe faleceu muito cedo, meu pai se separou da minha mãe muito cedo. Então, assim, a minha pergunta é, como que eu vou buscar e agradecer essas moedas, sendo que eu não tive esse contato com eles, enfim. Então, quando eu fui convidado por vocês, eu já tinha essa dúvida na minha cabeça. Como que eu vou buscar essas moedas? Como que eu vou agradecer elas? E como eu vou para a vida com elas? Então, Adriano, eu acho que a autora, né, ela usa essa metáfora e tudo mais, mas eu entendo que esse processo de você, que ela usa a alegoria do som e ela usa essa alegoria de você ir até seus pais, eu acho que esse processo é um processo interno, né? É um processo de você encontrar, né, os seus pais dentro de você. Uma das coisas que eu costumo fazer normalmente quando eu encontro uma pessoa que ela tá com essa dificuldade de justamente encontrar a força dos seus pais, e eu tive um caso recente onde ela também não conhecia o pai, né? Eu falei assim, trabalha por amostragem, né? Ou seja, comece a encontrar dentro de você características que você sente que são herdadas, sabe? São coisas que vão além do seu comportamento. Por exemplo, com a separação do meu pai, boa parte da minha segunda infância eu fiquei longe da família dos meus pais, do meu pai, desculpa. Aí adulto, quando eu me reaproximei, foi muito engraçado, porque o jeito de falar, o jeito de agir, as preferências, cara, era exatamente igual. Então eu acho que o tomar os seus pais, antes de tudo, é você olhar
para dentro de você, porque eles estão dentro de você. Ninguém, na verdade, mesmo que os pais faltem fisicamente, ou por morte, ou por alguma outra necessidade, o que nós temos que ter claro é que nós somos nossos pais, né? Eu, você e todo mundo. Então, nós temos aqui dentro, na nossa célula, no nosso DNA, nós temos 50% de cada um. Então, não importa se você nunca teve contato, que não é o seu caso, você teve um certo contato, né? Normalmente também nós nos afastamos, né, como foi o caso do Júnior, da família do nosso pai ou da família da nossa mãe. E eu acho sempre muito interessante e produtivo voltar a procurar essa família para saber a história, né? Como que meu pai e minha mãe se conheceram, o que meu pai fazia antes, ou o que minha mãe fazia antes, como minha mãe era moça, como minha mãe era menina, né? Porque a gente também esquece que a nossa mãe e o nosso pai foram bebês, foram crianças, foram adolescentes, né? Tiveram a juventude e muito dessa história aí da formação deles a gente também não tem acesso. Mas digamos que a gente também não possa buscar por histórias, porque eu digo sempre, aquele que conhece a história da sua família tem as moedas, tem o tesouro, porque se compreende com muito mais facilidade. Pode ir muito mais fundo, dar passos muito mais seguros em direção a si mesmo que aquele que não conhece nada. É tomar o pai e a mãe, como disse o Júnior, que estão dentro de você, né? Porque dentro de você, eles nunca se separaram. Dentro de você, sua mãe nunca morreu, porque ela está aí. E ela e ele são a fonte. São aqueles onde você... Eu insisto sempre para a gente deixar de lado o homem comum e a mulher comum e focar sempre no instante sagrado em que eles entram em uníssono com Deus e que eles concebem, funcionam como um grande portal para que a gente venha para a vida, para essa experiência aqui. Então, é sempre esse Pai Sagrado e essa Mãe Sagrada que eu busco no meu coração. E que eu ensino também as pessoas a buscarem. Porque nesse momento que você busca os pais sagrados, a sua alma se abre, o seu coração se abre, e você consegue tomar e pegar esse saco de moedas e entender que se a fonte te deu, é suficiente. É muito difícil aceitar as famílias. E quando não se aceita, tem muita gente que não aceita mesmo. É porque existe muita dor neste pai, nesta mãe, nessas famílias. Essas dores são de todas as espécies e elas não foram trabalhadas. Muitas são escondidas para não serem vistas. E daí é libertador quando isso vem à tona e você pode trabalhar isto com respeito, sabe? De coração mesmo, para que a liberdade aconteça. Mas também tem os casos de pessoas que não gostam dos seus pais. Realmente não gostam. E daí
o que fazer nesses casos. Por isso que eu digo que este livro, o material deste livro, ele é muito mais do relacionamento de filhos com pais, e não de pais com filhos. É o olhar, né? Porque para o relacionamento é preciso que haja os dois lados, mas é esse olhar dos filhos para com os pais. E quando a pessoa não gosta dos pais, o que é que se faz? O único caminho é dizer sim. É isso mesmo. A vida é assim, as coisas são assim, tudo aconteceu como tinha que ser. Porque o que você reprova nos seus pais é o que te aprisiona na vida. E aquilo que você consegue amar neles é o que te liberta. E liberta para todos os campos da vida. Amar seus pais como eles são e a vida, como foi que ela chegou até você, é o que liberta. E isso é para todos nós. Nós não sabemos o que foi que eles viveram, o que foi que aconteceu. Aí fala assim, a minha mãe não gosta de mim, o meu pai não gosta de mim. Muito bem. Pode até ser verdade em alguns casos. Mas então, vamos procurar saber o que foi que houve nessa sua chegada. Como foi que você veio? De que maneira você chegou nesse sistema? Talvez não fosse o momento ideal na imaginação desses pais. Talvez eles vivessem situações difíceis, financeiras, de separação, de morte na família. Então, tudo isso precisa ser visto. E diversos são, né, os problemas que ocorrem. Mas a verdade é uma só. Quando isso acontece, somos nós que amamos mal. É horrível dizer isso, mas é porque aí você olha com preconceito para a alma familiar, para as dinâmicas de criança, para tudo, para as emoções vividas, porque nunca é suficiente, nunca está bom. Então, amar mal, que termo esquisito, né? É não amar realmente. E esse amor cego, ele adoece e mata. E traz os vícios, e traz muitos outros destinos difíceis. A gente, neste caminho para os pais, são encontrados muitos obstáculos, muitos mesmo. Nos casos de doença, quantas pessoas ficaram muito doentes e não puderam ter o apoio que elas achavam que mereciam dos seus pais. No caso de falências, que elas não foram auxiliadas pelos seus pais como poderia ter sido. No caso de herança. Então, esse retorno para os pais, para receber essas moedas, para receber este oceano de emoções, de sentimentos, de pertencimento, ele não é tranquilo, mas ele é necessário, porque só assim é que você consegue a senha para seguir mais leve, mais próspero. Ele precisa, todos nós, precisamos dizer sim para a vida deles, como foi, do jeito que foi. Eu vou dar 2 exemplos práticos do que a Ednei está dizendo. Primeiro, o meu, que eu até já contei em outro episódio, o primeiro dia de ir para a escola,
do primário, eu fui sozinha. Todas as outras crianças foram acompanhadas. Fiquei no meio do pátio sozinha, a diretora que teve que me levar para a classe, todas as mães levavam seus filhos pelas mãos, entregavam para a professora, conheciam a professora. Eu não tive isso, e eu carreguei isso por muito tempo. Depois, fazendo conta, né? Minha mãe teve o meu irmão, e o meu irmão constantemente internado no hospital porque ele tinha broncopneumonia. Então, veja só, não é que ela não foi, é que ela não pôde ir. Isso ressignificou tudo para mim. Eu ouvi de uma cliente que ela não podia contar com a mãe, ela não contava as coisas mais íntimas para a mãe, porque ela não podia contar. Daí, ela um dia rememorou que ela estava no berço, chorando, sem parar, até secar a gargantinha, até ficar quase com falta de ar, e a mãe não vinha acudir. Daí ela conseguiu perguntar para a mãe. A mãe estava sozinha com ela na casa, ela dormindo. Ela dormia um período que a mãe sabia, né? A gente sabe, meu bebê vai acordar 10h30, deixou amassar a papinha. Meu bebê vai acordar às 11, porque todo bebê tem ali o período de descanso de manhã, né? E o cachorro deles fugiu e foi atropelado. E a clínica veterinária era perto. A mãe olhou para o relógio e falou, vai dar tempo. E pegou, chaveou a casa, foi levar o cachorro na clínica veterinária, deixou ele lá e voltou. Mas naquele dia ela acordou antes. Nós tivemos um episódio onde a gente falou sobre as 5 feridas emocionais, e lá é muito clara, a autora diz, nós trazemos as nossas feridas antes de nascer. Nós temos os pais necessários para trabalhar essa ferida. Nós temos que dizer sim, e eu volto no Pai e na Mãe Sagrados, que esse momento é o crucial para nós, porque nos proporciona a vida, que é o nosso primeiro sucesso, que é o nosso primeiro grande ganho, acho que é o nosso primeiro saco de moeda, entender que toda e qualquer experiência que nós fazemos nesse planeta é o que nos torna o que nós somos hoje, né? Fortes, competentes, corajosos, dinâmicos. Então, a gente vai para a vida, a gente vai para a luta. Tem muitos aspectos ainda a serem trabalhados? Tem. Mas eu acho que é só quando a gente for embora daqui mesmo é que a gente vai compreender na integridade o porquê de ter... Você sabe que você falando isso, dessa história dessa sua cliente, eu lembrei que eu tinha uma imagem minha, pequena, muito pequena, e que tinha muito sangue em mim, e eu passava a mão e eu via que aquilo parecia sangue. E vira e mexe, isso voltava, sabe? Aparecia assim na minha lembrança. E um dia eu conversei com a minha mãe sobre isso. E a minha mãe disse, meu Deus, como você lembra disso. A hora que eu vi aquilo, eu quase morri. E eu lembro o que foi. Você gatinhava e eu estava na cozinha. Você foi até as compras que eu tinha trazido. Você pegou um caqui maduro e mordeu
e aquilo ficou, imagina um caqui doce, né? A criança não conhecia açúcar, sei lá. Aquilo eu me lambrequei inteira de caqui, e a hora que ela olhou de relance, ela disse que parecia realmente que eu estava suja de sangue. Então, nem tudo é o que a gente acredita que é. Essa que é a verdade, né? Você, às vezes, acredita que aquilo foi uma experiência de machucado como essa minha. E não foi nada disso. Eu estava me deliciando com o caqui que eu espatifei no corpo inteiro. Então, nem sempre é as memórias que nós temos, por isso que existe tanto trabalho terapêutico, para você voltar neste ponto, para você buscar essa informação e você dizer sim para aquela experiência, porque eu depois comecei, nunca mais, depois que minha mãe falou isso, nunca mais eu lembrei disso. Agora que você falou que eu lembrei dessa situação, Porque para resolveu. aqui, porque resolveu. Então, nós sofremos muito quando nós nos opomos à situação como ela aconteceu. Então, como eu falei, meu pai se separou da minha mãe, eu era muito pequeno, e depois minha mãe faleceu, eu fui criado pelos meus avós, né? E assim, eu tinha muito sentimento de o meu pai tinha desaparecido, ele nunca me procurou, pensava comigo, como é que tem uma criança pequena e não procura saber se está vivo, se está morto, se está passando fome? Então eu tinha muito essa dor comigo. E passado muitos anos, aí me reencontrei com meu pai, né, enfim, e aí ele veio me contar o lado dele da história. Ele falou assim, não é que eu não te procurava, o seu avô não permitia eu ter acesso a você. E aí ele me contou desde quando ele conheceu a minha mãe, como é que foi, toda a trajetória, e a partir daquele momento, de verdade, eu me apaixonei pelo meu pai, porque assim, eu vi que não era só meu pai, era um homem que teve uma história. Essa coisa de desconectar o pai do homem, né, então assim, aquilo foi fundamental para eu ressignificar tudo isso, entender que, e servir também para a gente ver que assim, toda história tem vários lados, né, era ele que não me procurava ou meu avô que não deixava ter acesso, né? Então, foi muito importante isso na minha vida. E quantas mães fazem isso, Adriana? De não permitir que o pai chegue até na criança. Alienação parental. Está na lei. Então, Biga, e como que é para os pais, como é sentir dos pais os filhos que negam as moedas? Que, né, como conta ali o segundo caso da parábola, que perdem a oportunidade de descobrir o quão fabulosos são seus pais. Eu queria saber um pouco desse sentimento, porque afinal dos pais. Olha, eu acho que o primeiro sentimento que aparece os pais, eles têm essa tendência de se culparem. Onde foi que eu errei? Por que meu filho é dessa forma, né? O que eu fiz de errado? Se tem mais filhos, por que esse é assim e os outros não são? Primeiro a culpa. Depois, você começa a entender, os pais começam a entender que a pessoa tem um livre-arbítrio, ele faz as escolhas, porque nesse momento, normalmente, os filhos já estão adultos, não é? E eles... o que eu digo sempre, sabe? Os filhos ensinam para os seus filhos como deverão ser tratados quando envelhecerem. Então, os filhos que tratam bem seus pais ensinam que lá na velhice os pais precisarão dele. E os filhos que tratam mal seus pais ensinam para os seus filhos que eles não precisam cuidar dele na velhice. Então, esse é um outro ponto. Depois, vem, com o tempo e com a insistência
desse posicionamento cai na indiferença. Porque primeiro que os pais sentem uma grande impotência. E aí, diante dessa impotência, vem a resignação. E depois da resignação, você pega e fala, bom, então eu entrego isso para Deus, para o universo, para aquilo que a pessoa acredita, e fica com o sentimento, eu fiz o possível. Quem valoriza, muito bem. Quem não valoriza, muito bem também. Porque não dá para fazer diferente, não dá para fazer de outro jeito, não dá para interferir na vida de um adulto, né? Que decidiu menosprezar os pais, negar as moedas, né? Diminuir os pais, fica na prepotência infantil e nega as moedas. Nega, é um sujeito que vive com sede, porque não sabe ir à fome. Que é o lance de... perdão, é que eu ia falar que é o lance de entregar menos moedas, né? Essa fase final para mim é quando você entrega menos moedas, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. A preocupação não acaba nunca, né? Olha, eu acho que é assim. No coração de um pai e de uma mãe, cabem todos os filhos, tá? Então, aquele que não participa, aquele que não vem, aquele que te crucifica, julga e crucifica, né? Se sente no direito da crucificação dos pais. O pai e a mãe, eles se lembram desse filho com amor e com carinho, principalmente nas datas especiais. Então, quando é um aniversário, acende uma vela, pede a Jesus que ilumine os caminhos e que a pessoa possa, né, olhar para si mesma algum dia e compreender o verdadeiro sentido da vida. No Natal, no primeiro de ano, assim como deseja para os outros, deseja para todos, sabe, Júnior? Uma mãe, ela não faz acepção, não faz. Nenhum pai. Você acha que, neste caso que nós estamos falando agora, os pais, eles percebem, desde que este filho é pequeno, que ele não será capaz de receber essas moedas? Ou você acredita Eu acredito que acontece algo durante a adolescência, sei lá, durante a vida? Você acha que é desde sempre? É desde sempre, e assim, eu acho que muitos pais até entram em negação, né? Não quero ver isso é muito difícil para mim, mas eu acho que um pai e uma mãe que é mais consciente vê. Isso, como eu disse para o Adriano, traz, vem com a ferida, não adianta. Chega aqui com a ferida. Dentro de tudo isso que você colocou agora, eu tinha deixado uma frase, só uma frase, para encerrar a participação deste livro hoje, que diz o seguinte: na verdade, não importa o que houve, mas o que você faz com o que houve durante a sua vida. Então, quando a gente fala, deixa isso, eu entendo que é difícil para as pessoas que não participam desse pensamento sistêmico ainda, entender as coisas como nós colocamos às vezes. Mas é muito mais... Mas acontece tanta coisa na vida da gente, sabe? Tanta coisa.
E, e daí? A gente vai arrastar corrente a vida toda? Sabe aquelas coisas de fantasma, assim, que você fica arrastando aquelas correntes? Não, importa muito mais o que você vai fazer com aquilo que aconteceu. Você vai dar um outro sentido para aquilo, você vai entender que aquilo tinha uma razão de ser, que havia uma justa razão naquilo, que é possível sentir e viver diferente. Então, esta história dos filhos retornarem para os pais e aceitar deles tudo aquilo que eles podem nos dar é algo grandioso na vida, de verdade. É algo grandioso, sabe? Nas dificuldades da sua vida, porque a vida apresenta dificuldade todos os dias. Você, diante de algo difícil, você respira, coloca seu pai aqui atrás de você, sua mãe aqui atrás de você, se sinta abençoado por eles e segue. É vida que segue, você cria força, você se completa, entende? Então, este olhar dos filhos para com as dificuldades que esses pais trouxeram na vida é de vital importância para a sua prosperidade como ser humano. Exatamente. Concordo. Exatamente. Eu tô ficando com inveja de vocês duas aí. Você viu, Adriano? Nós estamos. O peso tá assim, ó. Você percebeu? Eu acho que eu vou tentar me igualar. Peraí. Não, Dois abacate? Aqui é dois. Você viu só? 2 abacates, ó. Que lindo esse abacate, amo. vocês gostariam de colocar mais algum exemplo, alguma coisa que pudesse, né, enriquecer ou esclarecer alguma coisa hoje? Então, não, eu acho que da minha parte a gente pode olhar bastante para essa metáfora. Eu gostei muito da colocação do Adriano, né, sobre o buscar quando a gente não tem onde buscar, né? E eu fiquei particularmente muito tocado com a sua resposta, Abigail, da minha pergunta, porque os pais também precisam ter voz nessa metáfora. Eu agradeço, Júnior. Agradeço a vocês três, porque hoje nós tivemos a oportunidade de mostrar para as pessoas o quanto é valioso aceitar o saco de moeda, o quanto isso vai trazer um bem enorme para a sua vida. E acreditar, né, que aquilo que eles estão nos dando é o que nós merecemos de verdade. Nunca ficar com aquela sensação de que, ai, o meu irmão recebeu mais, ai, o outro. Não. O que eu recebo dos meus pais é tudo que eles podem me dar. E como diz na Itália, ponto e basta. É verdade. A minha falava eco e ponto. E a minha avó falava ponto final de chumbo. Ui. E acho que também uma coisa importante, né? Se você ainda está procurando o saco de moedas no lugar errado, corre e vai atrás enquanto ainda dá tempo de você procurar esse saco de moedas onde eles estão. Exatamente. E se for tão difícil atrás do assim, arco-íris. e se for tão difícil assim, hoje tem muitos profissionais dispostos a te ajudar a encontrar esse caminho, porque
Às vezes a pessoa se perdeu de um tanto na vida que ela não consegue encontrar esse caminho de retorno. É Mas verdade. tem muitos profissionais que podem sim, através de tantas terapias, fazer com que você encontre um caminho para esse sucesso, para esse preenchimento, para esse pertencimento, até onde isso realmente houve, até onde isso é seu, né? Então, vamos, gente, a vida é movimento, tem que procurar as coisas, não pode esperar cair do céu, não. É verdade. Edneia, você lança uma edição 2 desse livro que você fala assim, ó, os pais não só dão o saco de moedas, como inclusive deixa as moedas no caminho para você voltar e achar onde eles estão. Sabe aquela história do ossinho, né? Podemos fazer uma parte 2, porque é claro que nós não temos tempo suficiente, falamos só de uma parte do livro. Quem sabe teremos a parte 2, tá bom? Podem Verdade. escrever aí que a gente faz a parte 2, tá bom? Uhum. Da Ok. minha parte, muito obrigada, foi muito bom estar com vocês de novo. Agradeço muito ao Adriano, meu amigo e nosso colaborador aqui hoje. Obrigada, viu, Adriano, por ter Obrigada, aceitado. Volte sempre. Foi um prazer, obrigado pelo Seus convite. muitos afazeres, né, Adriano? Adriano trabalha muito. Ele pôde estar aqui hoje conosco, né? Obrigada, viu? Então tá bom, gente. Acho que é isso, né? É isso. Então tá. Tchau, Beijo. pessoal. Até mais. Tchau, até. Tchau. Tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.